Bom dia a todos, estamos agora começando o nosso programa Laranjinhas no seu lar. E hoje o nosso programa vai ser um programa assim, de gratidão, de recordação, fazendo um feedback desse tempo que a Suelen passou aqui. Eu vou entrevistar a Suelen, sim, sem combinar nada. Vou fazer, começando lá do Impacto. Você veio para o Impacto aqui em Cruzeta em julho de 2019, e você veio da onde? Você veio de São Paulo, do Acre ou do Pará? Eu estava em São Paulo. Tinha chegado há pouco tempo? Eu estava um tempo lá já. Eu estava desde agosto de 2018. Tinha quase um ano. Quase um ano, né? Até junho. Aí você já tinha vindo no Impacto de São Vicente no ano anterior? Isso. 2018, eu fiquei um tempo lá em São Vicente. Eu tinha ido para São Vicente, né? Foi a minha primeira viagem, assim, para o sertão. Né? Eu sempre quis conhecer mais o Nordeste. Meus avós são nordestinos, de outro estado, né? Meus pais também são nordestinos. Eu tinha visitado quando criança o Maranhão, mas assim, eu era tão pequena, eu não lembro. E eu sempre tinha aquela vontade, assim, de conhecer o sertão. Lembro que quando eu estava lá no Acre, eu ouvi falar, né, um pouco da missão aqui, e eu achei interessante. E quando foi em 2018, eu vim com uma equipe lá para São Vicente. A gente passou 2 meses lá. E eu tive a vontade de voltar, né, de passar um tempo, tanto apoiando os trabalhos da missão, né, do Projeto Família, que eu já conhecia lá no Acre. E aí deu certo de vir no Impacto. Eu vim com a minha mãe, ela amou o Impacto, assim. E aí eu já vim pensando em ficar, né? Já tinha mais ou menos uma ideia de que ficaria pelo sertão. Isso. Quando você veio. A gente se conheceu no Impacto, na porta do banheiro ali do colégio, onde a gente ficou hospedada, por causa de um brinco de peixe de escama que você tinha, que eu achei interessante. Eu perguntei, fiz algumas perguntas ali. E depois eu fui para Campina Grande, aí a Socorro falou, a Socorro, a nossa líder, ela falou sobre que teria uma missionária. Você iria, eu acho que para São Vicente, né? Uhum. Aí, como eu viria ficar fazendo oficina aqui na região, ela falou, você passa aqui por Natal, que teremos uma missionária que vai junto. Aí foi engraçado quando eu te vi, porque eu já tinha conversado contigo mesmo, que eu não lembrasse de você, assim, né? Na verdade, você não lembrava de mim, eu tenho mais facilidade de guardar rosto. E final de agosto de 2019, a gente veio de carona de Natal para Cruzeta, né? E a gente passava uma média de 15 dias, eu voltava para Campina Grande e você ia para Florânia. E me conta, assim, como foi teus primeiros dias, assim, aqui em Cruzeta, o calor, né, que a gente... Todo mundo da cidade nos animava, dizia assim, ainda não está quente. Lembra disso, a gente no começo? Todo mundo, ainda não está quente, vai esquentar daqui uns dias. Vai ficar calor daqui a pouco. Daqui a pouco fica quente. E a gente bem feliz, assim, com as pessoas nos animando, né? Hoje a gente sabe, esse ano, por ter menos chuva na região, a gente está vendo como realmente tem feito muito calor. E conta aí como foram os teus primeiros meses, né? Essas idas e vindas. Então, primeiro, no Impacto, eu cheguei um pouco antes e eu não sabia que eu ia ficar aqui, como você falou, né? Eu achei que eu ficaria em São Vicente. Mas como estava precisando e tudo, eu falei, tudo bem. Vai contar da oração, né? Só que a gente ia passando pelas ladeiras e eu ficava, meu Deus, quanta ladeira, quanta subida e descida que tem essas ruas. Para quem não conhece Cruzeta, aqui a cidade tem bastante ladeira, muita, né? E aí eu ficava pensando assim, Deus abençoe os missionários que vão ficar aqui, que eles têm as perninhas bem fortes para conseguir subir todo dia essas ladeiras aqui e tal. E aí depois eu descobri que eu estava orando por mim mesmo, né? Você se atreveu a fazer uma oração de fé e colheu dessa mesma oração. Mas com o tempo a gente se acostumou com as ladeiras, né? Foi até bom, né? Deu uma resistência. Deu uma resistência nas panturrilhas e tudo mais. Aí cumprimos esse tempo, era eu, Maria Clara, Suelen e o Lucas, e a gente fazia esse trajeto, né, para não ficar ninguém só na base. E era bem interessante, porque assim, a Maria Clara se apegou a Suelen como irmã, né? Aperreava a Suelen, que era um caso sério. E a Suelen começou a colocar ela para cantar junto, e dançava junto, e fazia as peças junto. Então a Maria se habituou muito bem. E foi bem interessante, porque quando a gente chegava em Campina Grande, ela ficava dizendo, eu quero voltar para Cruzeta, eu quero voltar para Cruzeta, eu quero ser missionária direto agora, eu quero ficar lá, eu tô com saudade da Sussu, vamos embora. E foi bem interessante. Então, quando foi primeiro Natal, você foi passar o Natal lá em casa com minha família, na minha casa, lá na casa da minha mãe. E em janeiro retornamos para cá. Eu não lembro se a gente veio para cá primeiro ou foi para praia. Eu acho que a gente veio para cá e depois a gente foi para praia receber as meninas, lembra? Não lembro. Suelen, meu Deus, como que eu vou fazer um momento assim, se tu não lembra das coisas? Tá, eu vou te ajudando a encaixar. Então, em janeiro a gente decidiu ficar morando na cidade,
né, tivemos essa direção, ficamos permanentemente aqui, sem precisar viajar, e até para poder dar mais continuidade ao trabalho. E foi quando chegou as meninas, né? Chegaram 3, a Lauren, a Catarina e a Bianca. Como foi essa nova fase, assim, de um monte de gente dentro de casa? Foi bom até, né, que deu uma animada. Foi animada até demais. A Valdenora, nossa vizinha, disse que mandando mensagem que tá com saudade dos barulhos da gente. Ainda bem que era um barulho bom, né? Porque tem barulho que a gente não quer perto. Só foi bem desafiador na pandemia, né? Quando Foi. começou e a gente tinha que ficar só dentro de casa. E mesmo com uma casa grande, assim, mas pra onde a gente ia, não tinha mais o que fazer. A gente... E todo mundo, quando começou, a gente passou os primeiros meses, né? Firmando o trabalho ali, trabalhando com as crianças, com os adultos que iam. E depois, quando começou a pandemia, todo mundo tinha ideia assim, rápido vai passar, né? Rápido vai acabar. E a gente procurou cumprir bem direitinho os protocolos dentro de casa e tudo mais. Até porque as pessoas nos veem, né, de uma certa maneira como um exemplo e a gente não pode ir contra essas coisas. E foi bem interessante, porque quando começou a pandemia, meu Deus do céu, além da gente estar cheio de ideias, de coisas para colocar em prática, tivemos que parar. A gente revezava quem ia à feira a cada 15 dias. Né? Ia uma turma, fazia feira para 2 semanas, depois ia outra. Sabe aqueles cachorrinhos quando fica preso dentro de casa? Quando saía pulando. Tá pulando. Acho que eu levei uns 40 dias para tirar a Maria Clara de dentro de casa e levei ela para a feira. E ela pulava na rua, se animada. Aí conta a diferença que você encontrou aqui dos outros lugares. Qual país que tu teve quando tu estava em Rio Branco? Peru. Tu ainda passou um tempo, né? Um prático lá. Acho que foi uns 2 meses também. Passou um prático no Peru. Conta assim, o que te chamou a atenção aqui no sertão? Graças a Deus a gente tem e mantém bons relacionamentos na cidade, graças a Deus. Nunca tivemos problemas. Às vezes aparece alguma coisa ou outra de pessoas querendo exigir alguns direitos, mas a gente sabe, eu sabe, joga tudo para mim resolver, a gente sabe lidar com isso sim. E graças a Deus a gente tem um bom nome na cidade, né? Isso é muito importante. E a gente tem pessoas que nessa época de pandemia nos ajudou muito, muito, muito. Eu não posso nem citar nome para não ser injusto com quem eu esquecer, mas foi muito bom e é muito bom. Quero que você cite assim, alguns exemplos de situações que te chamaram a atenção aqui na cidade, que você viu o cuidado de Deus contigo. Eu acredito que em cada lugar que a gente foi, sabe? Até mesmo, a gente vai na feira, na lotérica, no mercado. Então, eu acho que as pessoas, elas sempre foram muito receptivas, né? Uhum. E eu acredito que isso foi muito especial, assim, de poder ver o quanto as pessoas valorizam, né, o nosso trabalho na cidade, o impacto, como foi importante, né, para muitas pessoas. E para mim, assim, eu fico muito feliz de fazer parte, mesmo que é como se fosse um trabalho de formiguinha, né, cada um faz um pouquinho, mas é muito massa, assim, ver essas sementes sendo jogadas, sendo semeadas, né. Eu lembrei agora da Maria Clara. Porque geralmente quando a gente sai para fazer visita, as pessoas chamam para entrar, tomar um café, né? Fora da pandemia. Eu lembro da Maria Clara dizer assim, finalmente alguém chamou a gente. Que é engraçado, assim, porque dos lugares que a gente vem, cidade grande e tudo mais, a gente não tem essa liberdade, né? Que a gente tem em cidades pequenas. As pessoas sempre me perguntam se eu sinto falta de alguma coisa. Para mim, assim, Cruzeiro é uma cidade pequena e eu moraria aqui um bom tempo, porque não depende de nós, né? Depende de onde Deus nos envia o tempo, e a gente precisa discernir todas as estações, saber se é pra gente ficar, pra ir. E é interessante porque, assim, você encontra de tudo na cidade. É uma cidade que, por mais que tenha suas dificuldades, mas a gente vê tudo que precisa. A gente vê uma cidade que vai crescendo, que vai se cada vez mais se tornando visível o que é feito. Então, é uma cidade que cresce, assim. Eu gosto muito de Cruzeiro. Acho que sempre que eu vier nos impactos, eu vou dar um jeito de vir visitar Cruzeiro, né? Eu tenho que vir para o impacto já com aquela agenda, 2, 3 dias, para dar uma passadinha rápida na cidade, para poder voltar. Vamos soltar uma musiquinha rapidinho, o tema pronto? Tem sim, tem mesmo. Tem mesmo, é uma mistura de sotaque, sotaque de todos os lugares. Sabe o que eu lembrei agora? Primeiro, teve um dia, durante a pandemia, a gente fez máscara para doar. E a gente era atacada pelas rãs que tinha, pelos sapos. Então teve as fases, né? Recordando aí. Teve as fases das rãs, aquelas que pulavam altamente. Da chuva, principalmente. Pulava e assim, se escondia ali atrás. E quando via, quanto mais a gente gritava, mais elas vinham ao nosso redor, assim. Era estranho, porque gritava de cima de uma cadeira. A fase que mais te afligiu foi a fase do morcego, que ela é eterna, ela não parou. Ela continua na casa,
aonde eu vou, tem um morcego me perseguindo. Eu não sei o que é isso, gente. Acho que ele tinha vocação para o Batman, mas tudo bem. Então, a gente teve os morcegos que foram bem. Nossa, eu lembro de cada cena do morcego. Eu lembro que o morcego deu um beijo no Lucas. Ele tava dando as boas-vindas. Eu lembro de morcegos caídos na escada. E eu descia bem caladinha, porque a gente tinha que ir pra feira. Eu via, mas eu não podia te contar, senão tu travava e não descia. Aí chegava alguém na escada, geralmente a Lauren, e fazia: ai, tem um morcego aqui! Aí eu, cala a boca! Na Sueli, quase fazia, como que é aquele negócio de descer pela parede? Rapel ali. É quase fazer rapel. Eu lembro de você no meio da rua pedindo socorro. E se enrolar no lençol pra poder subir. Eu não entendo até hoje o porquê de se enrolar no lençol pra fugir do morcego. Pra se proteger, né? Ou então descer a escada com todo o cabelo pra frente, assim. Arriscado cair da escada, quebrar o pescoço, mas se proteger do morcego. Então, algumas coisas bem estranhas aconteceram com a gente na casa. E eu lembro que no começo da pandemia, isso, de vez quando um olhava pra outro e dava um surto, assim, dizia assim: ai, que vontade de gritar. Eu também, vamos gritar. Todo mundo começava a gritar. Lá vinha a mensagem da Valdenora: Lu, tá tudo bem por aí? E eu, tá, estamos bem, estamos apenas desestressando, colocando pra fora, assim. Mas como foi? A gente foi muito treinado com respeito à convivência, né? Com certeza. E é interessante porque cada um tem as suas diferenças, né? E algumas gritantes, mas como cada um vai se ajustando e a gente se torna... Respeitando né? o espaço, né? Um do outro, e a gente consegue trabalhar de maneira que... O propósito realmente é esse, é que Jesus Cristo seja conhecido, né? Que é o lema da Jocum, fazer o conhecido. Conhecer a Deus e fazer o conhecido. E a gente conseguir conviver... eu tô numa fase agora que, cara, eu quero ficar no meu cantinho, sabe? Tirei todo mundo, fiquei com um quarto só pra mim. Aí eu penso que eu ia ficar com um quarto só pra mim. Aí eu esqueço que eu tenho 2 filhas que querem ficar no mesmo quarto. E eu pensando, eu digo: Senhor, obrigada. Obrigada porque a gente tem um quarto. Obrigada porque a gente já dividiu o mesmo quarto muitas vezes. Aí cada uma tem uma mania pra dormir. Cada uma tem uma coisa estranha, assim, que a gente não vai ficar revelando nossos defeitos aqui, né? Não vai sangrar no meio do mar dos tubarões, não. Mas cada um tem o seu jeito. E, nossa... Eu tenho minhas loucuras, às vezes eu quero sumir, ou às vezes eu só quero estar num canto que eu nunca estive. Aí eu me enfio debaixo da cama, sei lá, alguém leva um susto. A gente já ficou debaixo da cama pra fugir um do outro. A gente já procurou um canto no quintal agora, na nossa casa nova. Tem muito lugar ainda. Esses dias eu fiquei lá quietinho, bem longe. Eu não posso ficar dentro dos lugares que eu fico, né? Porque senão a Maria escuta e vai me achar. E a Maria me procurando: mãe, cadê minha mãe? Felipe, cadê minha mãe? E eu lá, escondida, sorrindo. Digo: obrigada, gente. Pelo menos um segundo. Sabe? A gente aprendeu muito junto, mas como era importante esse tempo até de ficar sozinho no quarto, com a porta fechada, dar uma respirada. Eu acho que uma das palavras que eu aprendi muito foi longanimidade. É uma palavra difícil. Eu não fazia ideia do que era, assim... É ter o ânimo bem longo, igual a palavra, né? Longanimidade. E eu vi um significado que pra mim fez muito sentido. Que é além da paciência, é como se fosse uma paciência com propósito. Isso. Porque você, por exemplo, tem uma situação aqui que está me incomodando. Mas eu vou ter uma paciência que aquilo ali vai gerar algo bom. E que dentro de um contexto normal, vamos dizer, normal seria você dentro da casa dos seus pais, você diz assim: não, isso aqui baixa pra mim, não quero mais isso. Mas dentro de uma base missionária, você diz assim: respira, e você diz: só mais um pouco. Tem um propósito tudo isso. E você vai sendo esticado. E é muito massa isso. E como um acrescenta na vida do outro, né? Com certeza. Eu não vou sair daqui costurando, não é o meu dom. A tua máscara é horrível. Eu não vou sair daqui fazendo desenho, né? Tipo, cada um tem o seu dom, né? Eu não vou sair dançando. Mas com certeza eu vou levar de cada um algo bom, sabe? Que me acrescentou, que me ensinou, que sei lá, que eu posso ser melhor, que eu posso ser eu mesma também, né? E respeitando o outro, e amando o outro, e tipo, sabendo que é uma construção que são todos juntos que formam que faz chegar até o propósito, né? O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos pedras vivas e que estamos sendo construídos para a glória de Deus. É interessante, quando a gente pensa em convívio, a gente sempre pensa nas coisas boas, né? Vou pegar uma coisa boa, mas a gente também pode ver uma coisa ruim e dizer assim: não, não quero isso aqui na minha vida, eu não quero tal coisa. Para mim, que sou mais velha, às vezes chega a ser estressante mesmo, essa é a palavra, não vou enfeitar muito não, como diz você, eu sou quase aquela psicóloga, né? Mas tem coisa assim que você vê, eu digo assim: eu preciso ser paciente com a Sueli, com qualquer uma das meninas nessa situação, porque quando eu tinha essa idade, eu agia dessa maneira. Então, hoje eu acho, a minha ação é diferente nisso, porque levei paulada na vida. Então, ou elas aprendem pelo exemplo, ou vão aprender pela paulada. Não tem por onde. E às vezes a gente olha assim, e vai lembrando dessas coisas: opa, vou ficar atenta a isso, não vou fazer isso. Eu lembro agora do dia que a gente já contou esse exemplo, do dia que a gente foi surpreendido por uma visita, que nosso dinheirinho já tinha chegado. As pessoas sempre pensam que a gente é bem rica. E amém, continue pensando isso, continue mandando, né? Pra gente ter força de continuar trabalhando aí, sendo rica cada dia, com a graça para cada dia. Mas teve um dia que tava só nós três, só a nossa base, ela passou muito tempo sendo só mulheres, né? Na sua maioria.
E tava só nós três, eu, você e Maria, e não tinha. Tinha acabado bolacha, tinha acabado quase tudo. E chegou um casal, tal, orou por nós, tal, casal de pastores missionários, conversou, tirou foto, tal. E quando saiu, a mulher saiu na frente, foi lá, pegou um lanchinho dentro do carro e compartilhou com a gente. E a gente pulava, né? Porque tudo pra gente era sinal de, ainda hoje, né? Sinal de comemorar, de se alegrar. Me diz assim, quantos anos tu tinha quando começou em missões? Antes de ir pra Rio Branco, eu lembro que a gente comemorou 3 aniversários aqui. Então tu tá com 26, tu já chegou com 23 aqui? Eu tô tentando fazer conta. Por isso que eu calculei antes. Eu já joguei. Ela tá com 26, a gente fez 3 aniversários, então agora foi 26, depois 25, 24. Então ela chegou com 23 anos aqui na cidade. Entendeu? Eu já calculo matematicamente. Se eu fosse perguntar pra ti, a gente ia ficar até 3 horas da tarde calculando. Sou de humanas, não me julgue. Aí tu chegou aqui com 23 anos, mas tu já tinha ido no ano anterior pra Jocum, de Rio Branco. A minha primeira viagem missionária eu tinha 17 anos. Foi depois, assim que eu terminei o ensino médio, né? Então, em 2013, começo de 2013, eu fiz a minha primeira viagem. Mas eu continuei morando em casa com meus pais, né? Normal. E depois, quando eu tava com 20, eu fui pra São Paulo. Fui morar em São Paulo com meus irmãos. Aí eu tava estudando, fazendo faculdade. E aí, em 2017, eu fui pra Jocum pra ficar integral mesmo, né? Então, desde 2017, eu tô nessa caminhada aí. 5 anos. Tinha 21 anos, dependendo da época que tu chegou lá. Isso é bom tempo. E como é, assim, para uma jovem viver integralmente em missões, como que tem sido para ti essa experiência, assim? Eu não me vejo em outro lugar, sabe? Não em outro lugar físico, eu falo, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. A não ser estando em projetos, como o Projeto Família, na missão mesmo, né? Talvez eu volte agora e fique um tempo lá na casa da minha avó, com a minha família e tudo, mas eu sei que já tem pouco tempo. Já vai ter outra missão pela frente, né? E para deixar claro, para quem nos ouve, é necessário, assim, de vez em quando a gente tiver esse tempo de voltar para a família, e não significa que a gente fica parado, a gente atua de alguma maneira na nossa igreja, ou se associa a alguma missão, alguma coisa, sempre arruma o que fazer. E com respeito à parte financeira, como que funciona, assim? Como que funcionou, como que funciona? Então, a gente vai. Porque, assim, essa idade é aquela idade que você quer, geralmente, né, os jovens querem comprar o mundo todo. Depois só piora. Porque depois você conquista um cartão de crédito, aí você fica lá comprando um cartão de crédito em 24 vezes. Mas conta um pouquinho, assim, da tua experiência, como que é isso, como que foi, como que tem sido. A minha família sempre foi a maior apoiadora, assim, né? E tem algumas pessoas que contribuem de alguma forma, às vezes por um tempo, ou sabe que eu tô numa cidade, ou vou fazer uma viagem, então vou te dar esse dinheiro, né? Ou vou te dar, você está precisando de alguma coisa, sei lá, uma mala, uma mochila. Então, de certa forma, as pessoas, elas entendem o trabalho missionário e elas mesmo perguntam, né? Olha, está precisando de alguma coisa? E essa é a forma que a gente entende do sustento, né? Que a igreja, ela é responsável por manter os missionários, os pastores, as pessoas que estão o tempo todo ali integralmente, que a gente chama, né? E claro que tem momentos que sim, a gente vai trabalhar, empregado, de alguma forma, ou vender algo para arrecadar, né? Para uma viagem, para algum projeto. Eu não me preocupo em relação assim, a me manter, porque eu sei que tem pessoas que entendem o propósito, né, de tudo isso, e sempre estão, e eu sou muito grata mesmo por essas pessoas, sempre entro em contato, oro por elas, claro, né, e com certeza Deus, ele recompensa, né, essas pessoas. Falando de finanças, eu vou te interromper como a Bianca disse que eu faço sempre, eu lembro de alguns momentos que a gente viveu, mas no começo, assim, a gente precisava de máquina de costura. Eu tinha colocado no meu coração que eu queria comprar as máquinas e queria levantar recursos para as máquinas, né? Então, compramos algumas com a ajuda de algumas pessoas. E as máquinas deram tanto problema no primeiro dia de aula que eu fui me deitar chorando, assim. Aí a Sueli, vamos orar! Porque a Sueli é a pessoa da oração, vamos orar! Deus vai orar, vamos orar isso em nome de Jesus, máquinas novas chegando. Na mesma semana a gente ganhou 3 máquinas novas e chegaram mais 2 máquinas usadas, assim, que funcionam muito bem. E outra questão das Bíblias que a gente conseguiu para as crianças, né, que era uma coisa que a Suelen tinha muito no coração, assim, que a gente chegou de dar uma Bíblia para as crianças, mas a gente não queria dar uma Bíblia tradicional, porque algumas crianças têm dificuldade de leitura e dependendo você ia ler, não ia compreender a leitura ali. E daí já se perde o interesse, então, para conhecer sobre a Bíblia. E a gente conseguiu, a Suelen tem uma Bíblia chamada Bíblia em Ação, e ela queria dar daquela Bíblia, e a gente conseguiu levantar, eu acho que em 4 ou 5 dias, o valor que a gente precisava para comprar as Bíblias, né? Não foi, e é interessante isso, né? Porque foi algo que surgiu logo no seu coração quando a gente chegou aqui, em agosto de 2019, e a gente foi realizar isso
no dia da criança seguinte, Foi 2020. em 2020. E eu disse, vamos levantar recursos para a festa. E foi muito rápido, a gente conseguiu, né, graças a Deus pelas pessoas que vêm, que cooperam. Então, quando as pessoas nos veem ou veem um missionário realizando algo, não é só ele que está fazendo, né? Com certeza. São pessoas. Quem dera eu ter o dinheiro para fazer tudo que eu preciso, assim, seria muito bom. Mas também é muito bom depender de Deus e da cooperação das pessoas, né? E tem pessoas envolvidas em todo o Brasil. Exatamente. Às vezes pessoas que nem conhecem a gente, mas conhecem o Projeto Família, conhecem o Impacto, olha pelas redes sociais e fala, eu quero fazer parte disso. Então vai lá, como eu posso fazer parte, como eu posso ajudar, né? E eu acredito que não se limita só às pessoas de longe, né? Que a gente tem visto isso. Pessoas da própria cidade valorizando. Procurando se informar de como ajudar, isso é muito bom. Isso eu acho que é a recompensa do trabalho da gente até aqui. Eu acredito que sim. E pra mim sem sombra de dúvida, pra mim ver assim. Aí a gente conseguiu as Bíblias pra nossa cidade, pra aqui pra Cruzeta, nossa cidade. Olha como a pessoa já está chamando Cruzeta de nossa cidade. Mas aqui é onde estamos nesse tempo. E a gente conseguiu mandar também para as outras bases, né? Então abundante que foram as ofertas. E muitas vezes Deus só quer isso de você. Ele quer que você obedeça ao ponto de ter ousadia de fazer algo pra você. Que não é pra você, não é olhando pra você, mas é em prol dos outros. É porque a gente respeita quem faz isso e tudo mais, mas a gente não tem o hábito de estar pedindo oferta pra gente. E sempre chega quando a gente precisa. Né? E a gente viu isso, graças a Deus, assim, a gente pode cooperar com outros missionários e aquilo, né? Missionário coopera com missionário em todo canto, né, Sueli? E a nossa maior missão é aquela que Jesus nos deu, né? Deu aos seus discípulos, assim, quando ele ressuscitou. E está lá em Mateus 28, 19, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, né? Ensinando a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado, que tem os mandamentos dele. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão, né? É isso que eu ia falar agora com você. A gente, como missionário, às vezes a gente se sente sozinhos, né? Sente saudade de alguém. Dependendo da personalidade, eu sinto saudade dos meus amigos, até o Wilson aqui me mandando, que tá com saudade, eu sinto saudade dos meus amigos do Sul. Né? Às vezes eu não consigo dar atenção a todos e mandar mensagem, mas procuro me fazer presente nas datas de aniversário e tudo mais. Mas muitas vezes a gente no campo missionário se sente sozinho, porque todo mundo tem a sua rotina. E a gente tem que tomar esse texto que você leu como uma verdade. Saber que não tem como a gente estar só. Porque o próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então se eu digo, eu tô sozinha, tô abandonada, a gente esquece disso. Lógico que a gente precisa do apoio dos amigos, do apoio da igreja, mas uma coisa que nos leva a amadurecer é trazer a consciência de que ele está conosco todos os dias, né? Isso é muito, muito bom. Então, Suelen, fala aí mais alguma coisa, conta aí alguma façanha que a gente passou. Gente, a cidade de Cruzeta tem cerca de 8 mil e um pouquinho mais de moradores, de habitantes. E assim, a Suelen e a minha pessoa já se perdeu nessa cidade pelo menos 3 vezes, que eu lembre. Eu acho que eu já me perdi mais, desde o começo. A gente inventava de ir pra feira. Simples trajeto, que era só pegar reta aqui, sair na avenida, subir, dobrar na igreja e ia pra feira. Mas o que a gente queria? Conhecer a cidade. E conhecendo a cidade, a gente voltava da feira 11 horas da manhã. Meio-dia. Pensando que se a gente fosse beirando o açude, chegaria aqui atrás. E a gente dava umas ruas sem saída. E quando a gente conta para as pessoas riem da gente. Como que pode? Vocês em cidade grande se perdem de Cruzeta. Quem mandou? O fundador da cidade não deixar as ruas tudo pareadinhas. Entendeu? A culpa foi deles. Não é nossa. Então eu perguntava algumas. E não tem como nem por dentro dos matos, né? Porque tem uns cactos. Algumas vezes eu perguntava para as pessoas como que eu faço para chegar no ginásio. Aí a mulher dizia, tá muito longe, meu filho. Dava risada da minha cara. Mas assim, aí a Maria Clara, que era sábia entre nós, ela dizia assim, vamos pelo caminho que a gente já sabe, gente, para de inventar. Não, vocês não podem mais pegar atalhos. Ela falava assim, eu ficava pensando, meu Deus, isso é muito... Essa criança é muito sábia. Não vamos mais pegar atalhos. E a gente inventava isso e a gente dava em cada lugar. E é uma lição pra vida, viu, gente? Nada de ficar pegando atalhos. Jesus é o único caminho, ele é a verdade e ele dá a vida. Então não existe atalho. E era muito engraçado isso, assim, da gente se perder. Aí depois a gente foi descobrindo um monte de coisa na cidade, né? O nosso ponto era ir fazer piquenique lá no açude, que se der tempo a gente vai conseguir fazer o seu último piquenique no açude. Olha aí. A gente ia pra lá, sentava ali. Quem quiser levar nas mãos, né? A gente tá atrás do eu vou fazer um apelo, tá? Se a liderança veio fazendo esse apelo na rádio, vai brigar comigo, mas eu preciso fazer um apelo. Se você tem uma mangueira na sua casa, e essa mangueira está frutífera, está cheia de frutos, essa menina, ela precisa comer uma manga tirada do pé. Ela estava querendo roubar a manga, assim, pegar. Não, pegar porque estava na rua, mas não é justo isso. Então, se você quiser dar umas mangas pra ela... porque era muito alto, né? Não conseguia. Então, você abençoa a vida dela durante essa última semana que ela estará aqui na cidade, e é essa semana que é a última. Então, se você encontrar com ela, dá uma manga pra ela, ou então leva lá no projeto uma manga pra essa menina,
Parar de ficar cobiçando a manga do povo. Ou o olhinho de peroba também, né? É um absurdo isso. Então, a gente foi aprendendo um monte de coisinha assim na cidade, né? De aprender de alguma maneira a fazer algo diferente. Eu sempre levo as pessoas no poste, que eu gosto de ir caminhando até lá. Põe a pessoa vai correndo até lá. Agora, falando de caminhada, né? Acho que a coisa mais importante desse tempo aqui foi o que? A vida fitness. A Lucimária tá de parabéns. Se manteve na academia, assim, um mês sim, outro não. Mas manteve. Se não fosse as mensagens da Lu, né? Ameaçando. E ela dando bronca, quando a gente chega lá, tu não teria conseguido. Mas você gostou. Eu te levei obrigada, mas você gostou. Eu fui obrigada. Perdeu peso, respiração melhor. Com certeza. Eu não vou quando eu subo a ladeira, né? Com certeza. É importante, eu quero levar isso pra minha vida. Amém. Jesus faz essa alma ser fitness no resto da vida dela. E a gente descobriu os salgados de R$1, comeu os espetinhos, comemorava o aniversário, né? De forma diferente. A gente não deixou de comemorar o aniversário durante a pandemia. E teve várias festinhas assim. E era só a gente, não podia chamar ninguém de fora, mas a gente sempre armava um pretexto, vamos dizer assim. Sempre em data de aniversário a gente se colocava para comemorar, para festejar a vida, porque independente das coisas ao redor, a gente precisa ser grato, né? Olhar para Deus e dizer, poxa, obrigada por mais um dia, mais um ano. E a gente está quase encerrando aqui o programa. E eu quero deixar registrada a minha gratidão. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar, que eu vim de bicicleta, eu vou de bicicleta e tu vai a pé. A minha gratidão a você por esse tempo aqui. Eu agradeço em nome da missão, agradeço em nome do Projeto Família aqui de Cruzeta, por esse tempo. Você foi companheira, você pegou junto, a gente sonhou junto, a gente chorou junto, a gente gritou junto, a gente riu junto. Como eu disse e digo sempre, você cooperou muito com o crescimento da Maria Clara, né? Dela enxergar missão, não somente algo porque a mãe dela faz, mas ela desejar fazer também. Eu não vou chorar, não vou chorar. Aí, ainda tem uma semana aguentando ela, então não posso chorar agora, senão ela usa isso contra mim depois, né? Mas que o Senhor retribua, Senhor, na sua vida, aonde você estiver, que o Senhor nos permita nos encontrar novamente, ou nos impactos, ou você sentir um pouco de frio no Rio Grande do Sul, frio mesmo, entendeu? E obrigada por esse tempo, que você colha os frutos disso. Estou me planejando para ir para a África com você, né? Não sei quando, mas quem sabe. Mas que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e que você seja exemplo assim para jovens de se dedicar à missão, né, se dedicar principalmente ao Senhor, porque muitas vezes a gente se envolve com a missão, como eu falei hoje, e a gente passa a fazer tudo sozinho, sem o apoio de Deus. E você é uma menina muito temente a Deus, se dedica a orar, a buscar o Senhor, que você continue assim, que você cresça, prospere. E vou orar com mais afinco para que você case com um homem temente a Deus, um cabra macho. Porque se for menos macho que eu, não quero que você case, entendeu? Porque senão eu pego ele, dou na sova. Então tem que ser uma pessoa que seja do Senhor primeiro, né? Para que tudo coopere, que vocês continuem crescendo. Deixa aí uma alusão para o povo aí que vai nos ouvir, que está nos ouvindo. Acho que eu vou chorar agora. Eu acho que eu tomo as palavras do salmista, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E eu sou muito grata mesmo, por cada um que passou por aqui, por você, Lu, me aguentar, e por cada um, as meninas da base, Maria, toda a galera que a gente conheceu, né? A Laura, a Cacá, saudade delas. Toda a galera que passou pela base, né? E sou muito grata mesmo de poder fazer parte, que Deus possa abençoar sempre mais esse projeto. As crianças, vou apertar muito essa semana. Acho que a minha maior alegria é ver o sorriso no rosto de cada um e a alegria deles estarem ali com a gente e poder aprender. E aí eles passam na rua e falam: tia! Tia, tem hoje. Hoje tem laranjinha e a gente tem, eu não tenho. Todo dia que a gente passa não tem. Aí, na sexta-feira a gente está lá, no domingo. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Fazendo parte. Tirando foto, tocando violão, fazendo o que for, lavando louça. Mas estou aí para servir. Com certeza, se Deus me permitir, vou voltar por aqui. Amém. Comer umas mangas e tomar um banho de açúcar. A pergunta que não quer calar: você vai na academia essa semana? Eu acho que eu tenho que ir lá, nem que for um tchau, né? Pega o hotel e faz assim pra Lucimária. Adeus. Eu não fui esse mês, né? Eu falei assim, já vou embora. Eu falei, não tem como. Quando as desculpas não se acabam. Então, nós estamos aqui já encerrando nossa programação. Queremos agradecer a você, né? Como falei, a senhora está essa última semana aqui. Então, se você tiver manga, dá uma manga pra essa moça. A gente ri, a gente se diverte. Graças a Deus por esse tempo. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos em Cruzeta. E ainda tem festa na cidade da semana, então a gente ainda tem que sair pra festa. Diante das coisas que a gente tem que fazer, a gente ainda tem que tirar um dia pra ir na festa e vai dar tudo certo. Então queremos agradecer a você que está nos assistindo pelo Instagram, que vai ver depois. Fica na paz do Senhor e tenha uma semana cheia da bondade do Pai. Que você seja grato pela roupa que você tem, pelo chinelo que você calça, seja grato pelo alimento que você come, seja grato pelas coisas que parecem tão comuns e que a gente esquece de agradecer. Tenha uma semana abençoada e uma semana de renovo pra ti. Você vai ter que voltar a pé porque eu estou de bike. E eu vou deixar mais uma música da nossa playlist,
que é resgate. Deus abençoe, pessoal, e até a próxima semana.